Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das ideias mais poderosas, eu diria, da teologia cristã. É um conceito que vem lá do livro de Romanos e que, olha, muda completamente o jogo: a justificação. Pense comigo. E se o veredito de um julgamento saísse antes mesmo do julgamento acabar? Parece estranho, né? Mas é essa pergunta que nos joga bem no centro de uma ideia que revolucionou tudo: a justificação pela fé. Ok, mas para a gente entender de verdade a solução, a gente precisa primeiro entender o tamanho do problema. E é isso que vamos fazer agora, olhando bem de perto como o livro de Romanos descreve a situação nos seus primeiros capítulos. Então, o que a gente vê aqui é a construção de um caso contra toda a humanidade. E não escapa ninguém. Primeiro, o texto fala do mundo em geral, que ignora seu Criador, sem desculpa. Depois ele mira no moralista, sabe, aquele que aponta o dedo para os outros, mas comete os mesmos erros. E por fim, o religioso, que confia nas regras e na lei. E qual é o veredito final para todos eles? Culpados. Todos. É um dilema que une toda a humanidade. E o diagnóstico, pessoal, é profundo. Não é só sobre as coisas erradas que a gente faz, é sobre quem a gente é. A ideia central é essa, olha que forte. A gente não se torna pecador porque comete pecados. A gente peca porque na nossa essência a gente já é pecador. É uma condição, não só uma ação. Certo. Com esse diagnóstico pesado estabelecido, a história dá uma virada de 180 graus. A gente sai da sala de diagnóstico e entra direto no tribunal. Um tribunal da graça, onde um veredito totalmente inesperado está prestes a ser anunciado. E o que é essa tal de justificação? Bom, é um termo jurídico. Pense num juiz. Nesse caso, Deus. Ele olha para uma pessoa pecadora e a declara justa. Mas, e aqui está o pulo do gato, não é com base no que a pessoa fez ou deixou de fazer. É com base na justiça perfeita de Cristo. Entende? Não é sobre se tornar bom o suficiente. É sobre ser declarado bom por causa do histórico de outro. E é super importante não confundir as coisas aqui. De um lado, a gente tem a justificação. É um ato único, um veredito legal que acontece na hora. É algo que Deus faz por nós. Do outro lado, tem a santificação. Isso sim é um processo, um crescimento que leva a vida toda, é a obra de Deus em nós. Um é um evento, o outro, uma jornada. Para tentar entender uma graça tão radical assim, tem uma história, uma parábola, que ajuda muito. E ela basicamente pega tudo que a gente pensa sobre justiça, mérito e o que é justo e vira de ponta cabeça. A história é sobre o dono de uma vinha. Ele sai de manhã cedinho e contrata um pessoal, combina o salário do dia, beleza. Mas aí, ao longo do dia, ele contrata mais gente e mais gente. O último grupo é contratado faltando só uma horinha para o fim do expediente. E na hora do pagamento, acontece algo que, bom, desafia qualquer lógica de RH. Porque, no fim do dia, todo mundo, do primeiro ao último, recebe exatamente o mesmo pagamento. Claro que o pessoal que trabalhou o dia inteiro fica revoltado. Isso não é justo, eles dizem. E a resposta do dono é a chave de tudo. Por acaso o olho de vocês é mau porque eu sou bom? O pagamento aqui não é sobre cálculo, horas trabalhadas, é sobre pura generosidade. E essa é a grande lição da parábola. A salvação não funciona como um salário que a gente ganha por mérito, por esforço. Não, ela é um presente absurdamente generoso, oferecido da mesma forma para todo mundo que decide aceitar. Tá bem. Recebemos esse veredito de graça. E aí? O que muda na prática? Como isso transforma o dia a dia, a vida de uma pessoa que era considerada inimiga e agora é filha? Pois é, a justificação não é só uma ideia bonita na teoria. As consequências são bem reais. Primeiro, paz com Deus. Aquela hostilidade, aquela guerra acaba. Segundo, acesso à graça. É como ter um passe livre, poder se aproximar de Deus a qualquer hora. Terceiro, esperança da glória. Uma certeza de um futuro totalmente restaurado. E por último, e talvez o mais chocante, alegria até no sofrimento. As dificuldades ganham um novo significado, viram um caminho de crescimento. E essa ideia de alegria no sofrimento não é masoquismo, não. Existe uma lógica, uma espécie de reação em cadeia. A tribulação, a dificuldade, quando a gente passa por ela, gera perseverança. A perseverança, por sua vez, constrói um caráter testado e aprovado. E um caráter assim, bom, ele produz uma esperança que não se abala.
E a prova final desse amor todo, a garantia de que isso é real, não está em ter uma vida sem problemas. Pelo contrário, a prova definitiva é um evento histórico, um fato. Cristo morreu por nós quando a gente ainda era pecador, quando não merecia nada. E agora o argumento chega no seu ponto mais alto. Ele faz um contraste incrível entre duas figuras que, sozinhas, representam o destino de toda a humanidade. De um lado, Adão. O que ele fez? Um ato de desobediência. O resultado? Condenação e morte para todos, um reinado de pecado. Do outro lado, Cristo. O que ele fez? Um ato de justiça. O resultado? Justificação e vida, um reinado de graça. São dois homens, duas ações, que definiram duas trajetórias completamente opostas para a humanidade. É isso. A falha de um homem trouxe o reinado do pecado e da morte, mas a obediência de outro homem inaugurou um reinado totalmente novo, o da graça e da vida. É um paralelo poderoso que dá um novo sentido para toda a história humana. E com isso, a gente chega na grande conclusão, no ponto final majestoso de todo esse raciocínio sobre o pecado e a graça. A frase é simplesmente espetacular. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Note bem, não diz que a graça igualou o pecado, ou que consertou o estrago. Diz que ela superabundou. É como uma inundação de graça que não só cobre o pecado, mas vai muito, muito além. É esmagadoramente mais poderosa. A graça, então, não é só um antídoto para o pecado. Ela é um poder novo, um governo superior que se instala. A mensagem final é essa. O reinado da graça não só vence o do pecado, ele o aniquila, o supera de uma forma tão completa que nem se compara. E depois de tudo isso, esse veredito de graça deixa a gente com uma pergunta no ar, uma pergunta fundamental para se pensar. Se a salvação é um presente e não um salário, o que então significa de verdade ser livre?